Meus lindos, equilíbrio químico. Temos uma reação. O nitrogênio reage com o hidrogênio e produz a amônia. Primeira coisa assim que a gente tem que guardar. Uma reação só vai entrar em equilíbrio se ela acontecer nos dois sentidos. Então, uma reação só entra em equilíbrio se a reação for reversível. Então, primeira coisa que eu preciso cuidar. A reação química só entra em equilíbrio se ela for reversível. Ela tem que poder ocorrer nos dois sentidos. Os reagentes reagem e transformam-se no produto. Mas os produtos também podem reagir e voltar a ser o quê? Reagentes. Por exemplo, uma queima, uma combustão, não vai entrar em equilíbrio. Exemplo, o papel. Eu queimo o papel, forma o quê? Fuligem e fumaça. A fuligem e a fumaça podem reagir entre eles e voltar a ser o papel? Claro que não, porque não é uma reação reversível. Portanto, não vai chegar ao equilíbrio químico nunca, porque não é reversível. Vamos continuar vendo o nosso exemplo aqui. No tempo 0 segundo, eu tenho 4 mol por litro de N2, 12 mol por litro de H2 e nada do produto NH3. Eis que passa 30 segundos e eu passei a ter 3 mol de N2, 9 mols de H2 e 2 mol de amônia. Passa-se mais 30 segundos e daí eu tenho 60 segundos, onde eu tenho 2 mol de N2, 6 mol de H2 e 4 mols de NH3. Passa mais 30 segundos e eu tenho 90 segundos, onde eu tenho 1 mol de N2, 3 mol de H2 e 6 mol de NH3. Passa-se mais 30 segundos e eu tenho 120 segundos agora do início da reação. Quanto que eu tenho de N2? 1 mol, de H2, 3 mol, de NH3, 6 mol. A mesma quantidade dos 90. Sei lá. Mais 30 segundos. Então agora já são 150 segundos do início da reação. Quanto que eu tenho de N2? 1 mol. Quanto que eu tenho de H2? 3 mol. E quanto que eu tenho de NH3? 6 mol. Povo, desde os 90 segundos, eu tenho sempre a mesma quantidade de nitrogênio, de hidrogênio e de amônia. O que está acontecendo? A minha reação entrou em equilíbrio químico. Então, moçada, eu sei que aqui a reação está em equilíbrio. E como é que eu sei que a reação está em equilíbrio? Porque a concentração dos reagentes e a concentração dos produtos é assim, ó, moçada. Ela é constante. Povo, sempre que a nossa reação reversível, tá certo? Ela entrar em equilíbrio químico, eu vou ter a mesma quantidade de reagente e de produto. Então, a concentração de reagentes e produtos é o que? Constante. Isto quer dizer o seguinte, que macroscopicamente, a gente olhando para uma reação em equilíbrio, a gente vai ver sempre a mesma coisa. Então, uma reação em equilíbrio, macroscopicamente, ela, ó, não
sofre alteração. Visivelmente, numa reação em equilíbrio, a gente não observa nada. A gente vê tudo exatamente do mesmo jeito, como eu estou olhando as concentrações aqui constante. Tá? Vamos trazer isto aqui para cá. Então, moçada, eu tenho isto aqui, ó. No tempo zero, eu tenho de nitrogênio 4 mol. Ó, 4 mol de nitrogênio. Quanto que eu tenho de hidrogênio? 12 mol. E no tempo zero de amônia eu tenho 0. Quando dá 30 segundos, eu já tenho 3 mols de nitrogênio. Então, pessoal, aqui, ó, tá certo? Ó, vamos ver. Então, aqui, ó, eu tenho 3 mols de hidrogênio. E nitrogênio. E o hidrogênio eu passei a ter o quê? 9. Então, pessoal, ó, 9. Então, eu tenho isto aqui, tá? E de amônia, em 30 segundos, eu passei a ter o quê? 2. Então, isto aqui, tá? Nos 60 segundos de nitrogênio, eu tenho 2. Então, vamos lá, ó, pessoal. Nos 60 segundos. Então, de nitrogênio, eu tenho, ó, 2. Tá? Quanto que eu tenho de hidrogênio? 9. 6. Então, agora aqui, ó, eu já tenho 6. E de amônia, eu tenho 4. Então, eu tenho aqui, ó, 4. Daí, quando dá 90 segundos, tá? Quando dá 90 segundos, eu tenho de nitrogênio 1. Então, ó, de nitrogênio eu tenho 1, tá? Quanto que eu tenho de hidrogênio em 90 segundos? 3. Então, eu tenho 3. Então, aqui, ó, pessoal, 3, tá? Quanto que eu tenho de amônia? 6. Então, de amônia, eu tenho aqui, ó, 6. Em 120, eu tenho 1 de nitrogênio. Ó, 1 de nitrogênio. Quanto que eu tenho de hidrogênio? Eu tenho 3 de hidrogênio. Quanto que eu tenho de amônia? 6. Ó, 6 de amônia. Em 150 segundos, eu continuo tendo 1 de amônia, 3 de hidrogênio e 6 de amônia ali, tá? Então, moçada, o que a gente está observando? Que a partir dos 90 segundos, eu tenho a mesma quantidade, tanto de nitrogênio como hidrogênio e de amônia. Então, o que está acontecendo, pessoal, aqui nos 90 segundos, ó, aqui nos 90 segundos, o que está acontecendo? Eu tenho aqui o momento em que ocorre o início do equilíbrio químico. Então, pessoal, em todo esse trecho aqui, nós temos o equilíbrio químico acontecendo, em todo esse trecho. Por quê, pessoal? A partir dos 90 segundos, as concentrações não mais variam. Então, a reação está em equilíbrio. E ela entrou em equilíbrio nos
90 segundos ali. Agora, por que a reação está em equilíbrio? Porque as concentrações são o quê? Constantes. Tá, mas o que mantém as concentrações constantes? Isto aqui, ó. Os reagentes se transformam em produto com uma velocidade. Velocidade dos reagentes. E os produtos voltam a ser reagentes com uma velocidade, que é a velocidade dos produtos. Tá, mas por que é constante? Porque reagente vira produto e produto volta a ser reagente exatamente com a mesma velocidade, tá? Então, por que as concentrações estão se mantendo constante? Porque a reação ocorre nos dois sentidos com a mesma velocidade. A reação ocorre nos dois sentidos com a mesma velocidade, tá? Então, moçada, isto é condição de equilíbrio. Isto nos manda para o que acontece microscopicamente. Esta reação aqui, ela está parada? Não. Ela está ocorrendo loucamente. Os reagentes reagem e viram produto, só que com a mesma velocidade. Os produtos reagem e voltam a ser o quê? Reagentes. Então, nós temos aqui um processo dinâmico, tá certo? Eu tenho a reação ocorrendo sem parar nos dois sentidos. Os reagentes viram produto e os produtos voltam a ser o quê? Reagentes. Então, a reação, pessoal, olha bem, ó. A reação, ela não termina quando ela entra em equilíbrio. E também, moçada, reação não está parada, tá? Não esqueça, gurizada, desses detalhezinhos aqui, tá? A reação está ocorrendo o tempo todo nos dois sentidos. Portanto, se ela ocorre nos dois sentidos, ela não está o quê? Parada. E aí, moçada, se a velocidade dos reagentes é igual à velocidade dos produtos, eu posso calcular o que, moçada? Eu posso calcular a constante de equilíbrio. E como que eu calculo a constante de equilíbrio? Povo, a constante de equilíbrio vai ser sempre assim, ó. A concentração dos teus produtos elevado no coeficiente dividido pela concentração dos teus reagentes elevado no coeficiente. Pois, como assim? A nossa reaçãozinha ali, pessoal, tá? Então, como é que é a constante de equilíbrio daquela reação ali? Então, ó, a constante de equilíbrio vai ser, quem que é o produto? NH3. Qual é o coeficiente aqui, ó? 2. Então, aqui, ó, expoente 2. Parte de baixo, os reagentes. Quem são os reagentes? O N2 e o hidrogênio. Então, ó, concentração do nitrogênio vezes a concentração do hidrogênio. Coeficiente 1, expoente 1. Coeficiente 3, expoente 3.
sempre o produto está em cima e o reagente está embaixo. Por quê? Tu vai igualar a velocidade dos reagentes com a velocidade dos produtos. Lembra do nosso assunto anterior? Lei da ação das massas de Guberg-Wage, tá certo? A velocidade é diretamente proporcional à concentração, tá certo? Onde o coeficiente é elevado a expoente, que nós chamamos de ordem. Então, aqui vai ter, pessoal, a constante dos reagentes e as concentrações dos reagentes elevado na coeficiente, igual a constante dos produtos vezes a concentração dos produtos elevado no seu coeficiente. Passando as constantes para um lado e as concentrações para o outro lado, eu vou ter a constante do reagente dividido pela constante do produto, que vai resultar na constante de equilíbrio, tá certo? Então, como é que ficou? Produto pelos reagentes. Quanto que vale cada uma dessas substâncias no equilíbrio? Então, pessoal, tá aqui, ó. A partir do momento que as concentrações não variam, a reação está em equilíbrio. Então, o nitrogênio está valendo 1, o hidrogênio está valendo 3 e a amônia está valendo 6. Então, eu posso pegar esses valores e substituir aqui. No gráfico, a mesma coisa, tá? Então, ó, os reagentes, à medida que o tempo passa, a concentração vai diminuindo, até que entra em equilíbrio e passa a ser constante. O produto amônia, a concentração, à medida que o tempo passa, vai aumentando, até que entra em equilíbrio, e a concentração é o quê? Constante. Então, ó, quanto que vale o nitrogênio no equilíbrio? Ó, vale 1. Quanto que vale o hidrogênio no equilíbrio? Vale 3. Quanto que vale a amônia no equilíbrio? Vale o quê? 6. Estes valores são os mesmos que estão aqui. Vamos substituir aqui, então, e vamos fazer a continha. Então, a amônia vale o quê, pessoal? 6. Então, ó, 6 ao quadrado. O nitrogênio vale 1. Então, 1 elevado na 1. Quanto que vale o hidrogênio? O hidrogênio está valendo o que, moçada? 3. Então, a gente tem aqui, ó, 3 ao cubo aí. Então, ó, 6 ao quadrado, moçada, 36. E aqui eu tenho, ó, 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, igual ao que? 27. Então, a respostazinha dessa constante vai dar a divisão de 36 dividido por o que, moçada? 27. A resposta aí. Que vai dar igual a 1, vamos ver quanto que dá isto aí. Ó, 36 dividido por 27, 1,33. 1,33. Então, este o valor da constante de equilíbrio. Povo, se eu tivesse feito a conta com essa parte aqui, esta parte aqui está em equilíbrio? Não. Por que não está em equilíbrio? Porque as concentrações não são constantes. Mas se eu fizesse a conta com essa parte, eu teria aqui o quociente de equilíbrio. O quociente de equilíbrio. O que é o quociente de equilíbrio? É, pessoal, o momento anterior à reação entrar em equilíbrio.
tá? Então aqui no quociente de equilíbrio ficaria assim, ó, tá? Ó, tudo igual, tá? A concentração do NH3, tá certo? Ao quadrado, dividido pelo N2 na 1 e o H2 ao cubo. Eu pego aqui os valores, ó, tá certo? Aqui não, porque a reação nem sequer iniciou, né? Mas, pessoal, se eu fizesse a conta aqui, com qualquer um desses dois dados, tá? Pego essa linha, substitui lá. Pego essa linha, substitui ali. O que foi que eu calculei? O quociente de equilíbrio. E não a constante de equilíbrio químico. Então, isso nos dá o seguinte: uma reação só está em equilíbrio, olha aqui, pessoal, ó, reação em equilíbrio. Ela só está em equilíbrio se o quociente de equilíbrio for igual à constante de equilíbrio, tá? Se liga no detalhe, porque muitas vezes eles vão dar para nós lá na questão o valor da constante, 1,33, e vão dar valores para nós e vão perguntar: a reação já está em equilíbrio? Ela só vai estar em equilíbrio se esse valor calculado for exatamente igual à constante de equilíbrio, tá? Porque o quociente de equilíbrio, tá certo, moçada, é o momento anterior à reação entrar em equilíbrio. Então o valor é diferente. Quando os valores são iguais, a reação já está em equilíbrio. Vamos dar uma olhada melhor nos gráficos do equilíbrio químico. Vamos começar falando do gráfico da velocidade, que só tem um gráfico, tá? Não importa a reação, o gráfico vai ser sempre igual a este aqui, pessoal, tá? Então, no início, tu tem muito reagente. Tendo muito reagente, os reagentes têm uma velocidade grande. No início de qualquer reação, a gente não tem produto. Então, a velocidade dos produtos é igual a zero. À medida que o tempo passa, a concentração dos reagentes diminui. E junto, diminui a velocidade. À medida que o tempo passa, a concentração dos produtos aumenta. E, ao mesmo tempo, aumenta a velocidade dos produtos. Então, a velocidade dos reagentes vai diminuindo e a velocidade dos produtos vai aumentando com o tempo. Até que chega um momento em que as duas velocidades se tornam iguais. Quando a velocidade dos reagentes e dos produtos ficar igual, nós temos o equilíbrio químico. Lembre que a condição para haver equilíbrio químico é que a velocidade dos reagentes seja igual à velocidade dos produtos. Outra maneira de dizer a mesma coisa, que a velocidade direta seja igual à velocidade inversa, tá? O único gráfico da velocidade no equilíbrio, só esse, tá? Só há equilíbrio com a velocidade dos reagentes igual à velocidade dos produtos. Agora, quando a gente fala em concentração, nós temos três possibilidades, pessoal, de gráficos de concentração. Então, agora nós temos sempre a concentração em mol por litro pelo tempo aí. Primeira possibilidade, tá? Vamos lá, moçada. Ó, os reagentes no início tem um monte e produto tem zero. Tempo passa, concentração do reagente diminui,
concentração do produto aumenta. Digamos que no final da reação eu tenho aqui, ó, 20% de reagente e 80% de produto, tá? Quanto que vale a concentração dos reagentes no equilíbrio? Então aqui está em equilíbrio, ó. Quanto que vale? O valor que tiver aqui será a concentração do reagente. Quanto que vale a concentração do produto no equilíbrio? Ó, aqui daqui para lá está em equilíbrio. Então, quanto que vale o valor que tiver aqui, ó, a concentração dos produtos ali. Se a concentração dos produtos é maior que a concentração dos reagentes, aqui, moçada, o meu Kc vai ser maior do que 1. Sempre maior do que 1. Conclusão, moçada. Olha bem, quanto maior for a minha constante de concentração, maior é no equilíbrio a concentração dos produtos e menor a concentração dos reagentes, tá? Então, ó, sempre que os produtos estiver para cima dos reagentes, quando tu fizer a conta, vai dar maior que 1, tá? Quanto maior o K, mais produto tu tem e menos reagente tu tem no momento do equilíbrio químico. Agora o gráfico do lado, tá? Então, ó, os reagentes vai diminuindo, entrou em equilíbrio, os produtos vai aumentando, entrou em equilíbrio. Por que eu sei que entrou em equilíbrio? Porque as concentrações de reagentes e produto é constante, não mais varia. Então, se eu olhar aqui, ó, eu vou ter a concentração do reagente, e se eu olhar aqui, eu vou ter a concentração do produto. Aqui, pelo meu gráfico, eu tenho de produto mais ou menos uns 40%, e de reagente eu tenho mais ou menos uns 60%, tá? Então, do valor aqui, uns 40% vai ser de produto e uns 60% de reagente. Quando tem mais reagente do que produto no equilíbrio, olha o que vai acontecer com o nosso Kc, povo. O nosso Kc vai ser um valor entre 0 e 1. Sempre, pessoal. O Kc vai ser um valor entre 0 e 1. Guarde, ó, quanto menor for a constante de equilíbrio, significa que tu tem maior quantidade de reagente e menor a concentração dos produtos. Último gráficozinho, que não é muito comum, mas pode aparecer. O gráfico da concentração ser parecido com o da velocidade, tá? O gráfico da concentração ser parecido. Então, os reagentes vai diminuindo, até entrar em equilíbrio, e os produtos vai aumentando até entrar em equilíbrio. Aqui entrou em equilíbrio porque as concentrações tornaram-se o quê? Constantes. Daí aqui temos o mesmo valor de reagente de produto. Então eu tenho 50% de cada um. 50% de reagente, 50% de produto. Já que eles têm o mesmo valor. Ó, quanto que vale os reagentes e os produtos? O valor que tiver aqui, ó. Tá certo? Vai ser o valor ali. Neste caso,
nós temos isto aqui, ó. O Kc é igual a 1. Se a concentração de reagentes e produtos for igual, na hora que fizer a conta, o Kc vai dar igual a 1. Lembrando então, pessoal, reação em equilíbrio. Qual é a condição para a reação ocorrer? A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Velocidade dos reagentes. Mesma coisa que velocidade direta. Velocidade dos produtos. Mesma coisa que velocidade inversa. E ainda, moçada, por causa disto, a concentração de reagentes e produtos é o que? Constante. A reação em equilíbrio termina? Não. Então imagina que tu tem uma questão aonde aparece desenhado num copo os reagentes e os produtos. Qual copinho a reação está em equilíbrio? A que tiver desenhado todos os reagentes e todos os produtos. Porque como a reação não termina, tem que aparecer todos os reagentes e todos os produtos. Porque se um deles terminar, a reação acabou. E reação em equilíbrio não termina. E por último, reação em equilíbrio, ela não está parada. Lembre, gurizada medonha, se eu tenho velocidade, como que a reação poderia estar parada? Não está. Ela está ocorrendo loucamente nos dois sentidos com a mesma velocidade. Bom, vamos voltar a falar sobre constante de equilíbrio, o nosso K. Primeira coisa que eu quero te lembrar, super importante, o valor da constante só varia com a temperatura. Nós já falamos isso lá em cinética química. Lá tinha um K, lembra que tinha o K? Velocidade igual a K, concentração dos reagentes elevado no coeficiente. O K é o mesmo, tá? Só varia com a temperatura. Muda a temperatura, muda o valor da constante de equilíbrio. Só a temperatura muda o valor da constante. Daí, quando eu igualo velocidade dos reagentes com a velocidade dos produtos, eu acabo obtendo isto aqui, tá certo? A constante de equilíbrio é a divisão dos produtos pelos reagentes. Sempre os produtos elevado no seu coeficiente e os reagentes no coeficiente da reação. Temos basicamente dois tipos de constante. A constante de concentração e a constante de pressão. Lembro vocês que quando a gente fala em concentração, não vale para o que? Sólidos. E ainda te lembro que não vai entrar líquidos puros, solventes, pessoal, tá? Normalmente para nós no ensino médio, a água líquida não vai entrar na constante de concentração, tá? Constante de pressão, lembrar que só entra quem for o quê? Gás. Só quem for gás. Então, temos aquela reação, exemplo anterior, qual é o Kc, qual é o Kp. Então, produto em cima, elevado no seu coeficiente, reagente embaixo, elevado no seu coeficiente. Então, o produto é o NH3. Então, aqui, ó, o colchete quer dizer concentração molar. Então, concentração do NH3 ao quadrado. Dividido pelos reagentes. Ó,
concentração do N2 elevado na 1 vezes a concentração do hidrogênio elevada ao cubo, por causa dos coeficientes. E o Kp só entra quem for gás. Todo mundo é gás, entra todo mundo. Então, ó, aqui vai ser pressão parcial do NH3 ao quadrado dividido pelos reagentes. Então, pressão do gás nitrogênio na 1 vezes a pressão parcial do gás hidrogênio ao cubo. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Na equação era mais, na constante virou vezes. Se a reação multiplica por 3 a reação, aqui fica elevado ao cubo. Se eu multiplico por 2 na reação, aqui fica elevado ao quadrado. Se eu inverter a reação, ó, se eu inverter a reação, o que acontece com o Kc? Também fica invertido, tá? Parece bobagem, né? Mas nos exercícios o bicho pega. Agora temos esta reação. Qual o Kc, qual é o Kp? Daí, observa que este aqui, ó, o carbonato de cálcio é sólido. E a mesma coisa aqui, ó, o óxido de cálcio é sólido. Lembre, moçada, que sólidos não entram no Kc. Então, só entrou o CO2, que é o produto, depois da seta. Então, ó, concentração do CO2 ao quadrado. E o Kp só entra quem é gás, o CO2 que é o produto. Então aqui fica a pressão parcial do CO2 ao quadrado, tá? Quero te lembrar o seguinte, relação entre Kc e Kp. Existe uma fórmula que relaciona as duas constantes. Kp é igual ao Kc RT na ΔN, tá? Pessoal, o ΔN só vale para gases. Por que só vale para gases? Porque tu não tem um Kp aqui? Tem, né? Kp só para gases. Então, tu só pode calcular a variação do número de mols dos gases. O que é o R? É aquela constante universal dos gases ideais. Quando a pressão está em atm, vale 0,082. Quando a pressão está em milímetros de mercúrio, o R vale 62,3. E aqui tu tem tesão. Lembra? Tesão só pelo Kelvin. Então, se tu tiver o azar de ter que fazer a conta, a temperatura tem que estar em Kelvin. Como que passa de Celsius para Kelvin? Soma 273. Soma 273. Então, observa o seguinte. Se o ΔN for igual a zero, todo esse parênteses vale 1. E, portanto, Kp e Kc são o quê? Iguais. Se o ΔN for diferente de zero, o Kp e o Kc vão ser diferentes, tá? Exemplo, pessoal, aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 mols de gases, ó, 1 mol mais 1 mol. Aqui no final, tem quantos mols de gases? 2. Então, neste exemplo aqui,
a variação do número de mols é igual a zero. Se é igual a zero, para este exemplo, eu sei que o Kp e o Kc são o quê? Iguais. Agora aqui, pessoal, quantos mol de gás tem aqui no início? 4. Quanto que tem aqui no final? 2. Quanto que dá a variação aqui quando tu faz a conta? 2 menos 4, menos 2. Então o ΔN vale menos 2 para aquela primeira reação. Tá? Porque menos... Lembra que se tu está fazendo a variação, tu tem que fazer o final menos o início. Né? Então tu vai fazer 2 menos 4. Por isso que dá menos 2. E aqui, pessoal, tá? Aqui, ó, tem algum gás no início? Não, então é zero. E aqui tu tem, ó, 1 mol de gás. Então, quanto que dá a variação aqui? 1 menos 0. Então, deu 1 positivo. Então, aqui, ó, o ΔN vale 1. Mais um exemplo, moçada. O ácido clorídrico foi dissolvido em água e produziu H3O+, o cátion, e o ânion Cl-1. Tá? Qual é o Kc? Qual é o Kp? Lembre, produto em cima, reagente embaixo, elevado nos seus respectivos coeficientes. Então, parte de cima, produto. Então, ó, como eu estou fazendo concentração, então o símbolo de concentração é o colchete. Então, vai ficar H3O mais elevado na 1, porque aqui é 1, ó, tá? Vezes a concentração dos íons cloreto, elevado na 1, porque aqui é 1. Parte de baixo, os reagentes. Então, concentração de HCl elevado na 1. A água, observe, pessoal, que é o solvente líquido, tá? Então, ó, líquidos puros não entram. A água líquida não entra. Por isso que não vai aparecer a água nos reagentes ali. Kp só entra gás. Então, ó, parte de cima, produto. Alguém aqui é gás? Ninguém. Então aqui não vai nada. Por causa da matemática, se não vai nada, tá o número 1. Parte de baixo, os reagentes. Alguém é gás? Sim, o ácido clorídrico. Então, ó, pressão parcial do ácido clorídrico elevado na 1, porque o coeficiente aqui é o que? 1, tá? Agora, moçada, quero chamar a atenção de vocês. Quando a gente fala em constante de concentração, o Kc, a concentração é a molar, aquela que as provas estão chamando de quantidade de matéria, tá? A molar, concentração molar. Como que a gente calcula a molaridade, a quantidade de matéria? O número de mols dividido pelo volume, tá? Quantos mols tu tem daquela substância dividido pelo volume, tá? Então, quando a questão fornece para nós o volume, tu tem que pegar os mols e dividir pelo volume, para colocar aqui os respectivos valores, tá? Agora, moçada, o seguinte, constante de pressão, o Kp, só para gases, tá? Mas, como é que eu calculo isso aqui? Bom, isto aqui é a pressão parcial. Então, como é que eu calculo a pressão parcial do gás A? Ó, a pressão parcial do gás A é a fração molar do gás A vezes a pressão total.
tá? Bom, às vezes a questão traz a porcentagem volumétrica, que é a mesma coisa que a porcentagem do volume ou do número de mols, tá? Lembra, o número de mols acaba dando volume, um está relacionado com o outro. Então, digamos, gurizada, que fosse o ar. No ar, 80% não é nitrogênio? É. Então, se eu estivesse calculando a pressão parcial do nitrogênio, seria 80%, tira a porcentagem, 0,8, vezes a pressão total. Ao nível do mar, 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. Tá? Bom, mas se eles não dão a porcentagem, tu vai ter que calcular a fração molar. E como é que calcula a fração molar? Porque faz tempo que a gente viu isso lá na Química B. Era livro 2 quando a gente viu isto, tá? Então, ó, como é que calcula a fração molar? Fração molar do gás A é o número de mols do gás A pelo número total de mols de todos os gases que estão ali, tá? Então, o número de mols do gás que tu está calculando pelo número de mols total. Lembre que a soma das frações molares sempre dá 1, dá inteiro, né? 1. E daí tu tem as frações, que somadas sempre dá igual a 1. Questão de número 13, pessoal, do nosso livro. Ó, eles nos dão esta reação, informam que quando essa reação ocorre, ela é exotérmica, quer dizer então que quando ela ocorre, ela libera energia, tá? E aqui nós temos a variação das concentrações de SO2, O2 e SO3 à medida que os minutos vão passando. O que a gente observa? Que a partir de um determinado momento, pessoal, que é este aqui, as concentrações não mais variaram. Então, as concentrações se mantiveram constantes. Então, neste exato momento, nós temos o início do equilíbrio químico aí. Vamos ver o que os itens ali cobram de nós. Item 1. O sistema em equilíbrio apresenta pressão maior do que no sistema inicial ali. Pessoal, no início nós tínhamos o seguinte: 2 mols mais 1. 3 mols de gases no início. À medida que a reação ocorre, a gente tem quantos mols de gás? 2 mols. Então, à medida que o tempo passa, moçada, ocorre isto aqui, ó. Diminui o volume. Se o volume diminui, nós temos como consequência menos gases exercendo pressão contra as paredes do recipiente. E os gases se chocando contra as paredes do recipiente é a pressão exercida pelo gás. Então diminuiu o volume, ficou menor a pressão. E ali nós lemos, moçada, que a pressão ficou maior. Não, não é verdade. Então o item 1 é falso. Item 2, olha o que diz. Considerando um experimento realizado em temperatura T2, sendo a temperatura 2 maior que a temperatura 1, mantendo-se as mesmas concentrações iniciais de SO2 e O2, pode-se afirmar que o valor da constante de equilíbrio também permanecerá o mesmo. Vamos lembrar da teoria, tá certo? Olha aqui, pessoal.
o valor da constante só varia com a temperatura. O valor da constante só varia com a temperatura. Então, a gente leu que muda a temperatura. Se muda a temperatura, o que vai acontecer, moçada? Vai acontecer que muda valor do K. Muda a temperatura, muda o valor do K. Então, se muda o valor da constante, o que eu posso dizer quando eles comparam o K1 com o K2? Que eles vão ser diferentes. Sempre que mudar a temperatura, muda o valor da constante de equilíbrio. Vamos com o item 3. Portanto, 2 é falso. Item 3. A constante de equilíbrio da reação de combustão do dióxido de enxofre em T1, tá certo? É menor do que 1. Vamos fazer a conta, pessoal, para ver se é menor ou maior ali. Então, T1 é o gráfico que está aqui, tá? T1 é o gráfico que está aqui, está escrito ali. Então, vamos lá, ó. Kc é produto em cima, reagente embaixo. Então, concentração do SO3 ao quadrado, dividido pela concentração do SO2 ao quadrado, vezes a concentração de O2. Quanto que vale o SO3 no momento do equilíbrio? 4. Então, aqui, ó, 4 ao quadrado. Quanto que vale o SO2 no equilíbrio? O SO2 vale 2. Então, aqui, ó, 2 ao quadrado. E o O2 no equilíbrio vale 3. Então, aqui, ó, 3 elevado na 1. Então, ficou 16, 4 vezes 3, 16 dividido por 12, 1,33. Portanto, é maior do que 1 e não menor do que 1. Então, moçada, é falso. Se tu tinha prestado atenção na aula, na parte de explicação agora há pouco que a gente fez, sabe que não precisava nem ter feito a conta. Olha aqui, ó, o produto não está para cima dos reagentes? Tá. O K, então, só podia dar maior do que 1. Questão número 18. Então, esta reação, o valor do Kp, do equilíbrio, informam que a fração molar do SO3 ao quadrado dividido pela fração molar do SO2 ao quadrado, vezes ainda a fração molar do O2, dá igual a 6 vezes 10 na 4. Lembram para nós que a pressão parcial de um gás é a sua fração molar vezes a pressão total. Qual o Kp para esse equilíbrio? Em função da pressão? Então, ó, produto em cima, reagente embaixo. Pressão do SO3 ao quadrado, dividido pela pressão do SO2 ao quadrado, vezes a pressão do O2. Como que eu acho a pressão parcial? A fração molar vezes a pressão total. Então, substituindo, pressão parcial do SO3, fração molar do SO3 vezes a pressão, ao quadrado, por causa da equação. A do SO2, a mesma coisa, ó. Fração molar do SO2 vezes a pressão, ao quadrado, porque é. E a pressão parcial do oxigênio também. Fração molar do oxigênio vezes a pressão total, tá? Resolvendo essa matemática,
que na verdade é tirar o P fora do parênteses. Então ficou x vezes SO3 ao quadrado vezes P ao quadrado. X vezes SO2 ao quadrado vezes P ao quadrado. E aqui a fração molar de O2 vezes P. Uma coisa, só que tirei o P para fora ali do parênteses, tá? Daí, olha o que aconteceu, pessoal. Eu posso cortar esse P2 com esse P2, ó. Tá? Então, o que ficou? Ficou isto aqui, ó. Que Kp é igual a fração molar de SO3 ao quadrado dividido pela fração molar de SO2 ao quadrado vezes a fração molar de O2 vezes P. Observe que o valor do Kc a gente sabe, pessoal. Quanto que vale o Kc? Vale 4 vezes 10 na 4. E a gente também sabe quanto que vale isto aqui, ó. Tá aqui o valor, ó. 6 vezes 10 na 4. Vamos substituir, então? Olha aqui, ó. 4 vezes 10 na 4 é igual 6 vezes 10 na 4 dividido pelo P. Então, P é igual 6 vezes 10 na 4 dividido por 4 vezes 10 na 4. Daí, ó, podemos cortar o 10 na 4. 6 dividido por 4 igual a 1,5. A respostazinha da questão 18. 1,5. Letra A, meus lindos. Queridos, nos vemos daqui a pouquinho na correção das questões da Química D.